nós não viemos do macaco e nós não viemos de Adão e Eva. Né? Porque se você pergunta para uma pessoa, você acredita que... Tem pessoas que você perguntar, você acredita que nós viemos do macaco? Tá lá, acredito. Ah, você acredita que a gente veio de Adão e Eva? Ah, eu também acredito. Irmão, não dá. Ou é um ou é outro. Mas não é nenhum e não é nenhum outro. A nossa história é completamente diferente. E aí, quando eu falo nisso, não é o Júnior que canalizou, não é o Júnior que acha. Isso é o que nós temos documentado nas tábuas sumérias, em vários documentos históricos que estão expostos em museus, que todo mundo vai lá, tira a foto do lado, mas não tem a preocupação de querer saber o que são aqueles risquinhos, o que está escrito ali naquela coisa que está no museu, né? Os hieroglifos, né? Hieróglifos no Egito, mas as tábuas sumérias estão escritas cuneiformes. Né? O que está escrito lá? Que é tão importante que está no museu. A nossa história. Da onde nós viemos. Então, se nós formos usar os sumérios, que é a civilização mais antiga, e deixaram tudo escrito, né, foram encontradas mais de 200 mil tabuletas, que até hoje estão sendo traduzidas. Mas o que já foi traduzido, a grande parte, diz a nossa história. E o que diz ali é que nós somos frutos de uma alteração genética de um primata, que não era um macaco, era um primata. Né? Aí a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente fala em felino, por exemplo, um tigre não é um gato. E o tigre não vem do gato e nem o gato vem do tigre. Eles são apenas felinos. O macaco é um primata. O Homo erectus era um primata, mas um não veio do outro. Então nós não viemos do macaco. Entendi. Existia um primata mais evoluído, que era o Homo erectus. O que diz essas civilizações antigas, essas tabuletas, é que há 450 mil anos atrás, teve uma espécie, os nibiruanos vieram de um planeta chamado Nibiru para o planeta Terra, por causa do ouro. Eles precisavam de ouro para o seu planeta que estava sucumbindo, que o ouro, o pó do ouro, era utilizado na sua atmosfera fora do planeta, para sua proteção. E por causa de uma guerra galáctica, é o que está escrito nas tabuletas. Nossa. Eles vieram para cá há 450 mil anos, fundaram cidades, trabalhavam, trouxeram os trabalhadores nibiruanos, que eram chamados de igigues, para minerar. Fizeram isso por 200 mil anos. Ai, como 200 mil anos? O tempo é muito relativo. Né? Nós medimos tempo, que é o quê? Um ano. O nosso planeta é o tempo que ele, 365 dias, demora para fazer uma volta no Sol. Nibiru tem uma órbita que fica entre o nosso Sol e Sirius A. Essa volta dura 3.600 anos. Então, um ano nibiruano são nossos 3.600 anos. Para eles é um ano. Ah, entendi. O tempo é muito diferente. O tempo em Marte é diferente. Cada planeta tem um tempo. Cada planeta está em uma órbita. Né? Então, eles vieram para cá, em algum momento, depois de 200 mil anos, 250 mil anos, esses trabalhadores falaram, irmãos, vamos trabalhando muito. Né? Porque primeiro, a nossa história começa na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, eles mineravam na superfície. Mas eles precisavam de mais ouro. E eles descobriram que onde tinha mais ouro no nosso planeta era na África. A África é riquíssima, né? Tanto é que tratam a África como um tapa para roubar da África. Para manter do jeito que tá, né? É. Só que tinha um problema na África. O ouro estava no subsolo. Então eles tinham que ir para o subsolo e trabalhar lá embaixo. E isso desgastou muito, né? Muitos anos. E eles teve uma revolta, e aí foi decidido que eles precisariam criar trabalhadores. Então eles pegaram o Homo erectus, na época, era um primata que já estava em evolução no nosso planeta, seria a raça guardiã do planeta, porque já era um animal mais evoluído. Né? Todo planeta tem um animal evoluído. Por que os planetas são diferentes? Ah, um é o aviário azul, o outro é o felino, o outro é não sei o quê. Por que eles são diferentes? Porque naquele planeta, aquela raça foi a que se destacou.
Por causa do clima, por causa do ar, por causa da comida. Cada planeta é tão diferente. E no nosso foi esse primata. Podia ter sido um passarinho, podia ter sido um gavião, podia ter sido um urso. Foi um primata. E eles fizeram uma alteração genética. Mas o que diz as escrituras é que existia também um plano de se desenvolver. Um ser evoluído. Então eles falaram, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Primeiro desenvolveram um trabalhador, que foi a primeira versão do Homo sapiens. E a história, né, quando nós vamos para a arqueologia e para a ciência, eles não conseguem... A diferença de tempo desculpa, entre Homo erectus e Homo sapiens é tão curta que naturalmente não existe justificativa. Justificativa em que sentido? Uma evolução natural. Tá. Por uma evolução natural, você pegar o Homo erectus e falar, deixa ele evoluindo. Já ia virar Homo sapiens. Hoje, nós estaremos na era da caverna. Hoje. Como assim estaríamos? Se deixasse o curso normal da evolução. E esse período, como eles não têm... aceleraram, então. Aceleraram. Interessante. É o que chama elo perdido. Olha. O elo perdido, eles não conseguem justificar. Mas como é que ele passou de Homo erectus para Homo sapiens tão rápido? Não sabemos. Então, chama-se um período, esse período chama-se elo perdido. Porque eles não falam que está nas escrituras. As escrituras dizem que esses seres alteraram geneticamente o Homo erectus com o seu próprio DNA para criar o Homo sapiens. Então, nós somos fruto de uma alteração genética do Homo erectus com os nibiruanos, que foram chamados pelos sumérios de Anunnakis. Não existe uma raça Anunnaki. Não existe um planeta Anunnaki. Foram os sumérios que deram esse nome para eles, porque Anunnaki em sumério significa aqueles que vieram do céu. Nossa, que incrível! Então eles criaram. Então o primeiro que eles criaram era só o macho, o Homo sapiens homem. Quem gestacionava eram as Anunnakis. As próprias mulheres Anunnakis gestacionavam. Mas chegou uma hora que ela falou, meu irmão, não dá mais. Aí eles fizeram a segunda alteração genética, isso é o que está nas escrituras. A segunda alteração genética e criaram a fêmea. Então, o Homo sapiens tinha o macho e fêmea, eles conseguiam reproduzir entre eles. E deu certo, deu tanto certo que eles falaram, podemos agora fazer uma outra alteração e agora sim desenvolver um super humano, uma super raça que vai nos ajudar a acelerar a evolução do universo. E aí eles fizeram uma alteração genética com essa segunda... Já o Homo sapiens evoluído Homo sapiens com outra... evoluído chamava-se Lulus. E eles pegaram a melhor versão da Lulu, de uma Lulu, fizeram uma alteração genética com... Tinham 2 Anunnakis, que eram os 2 príncipes da Terra. Um chamava-se Enki e o outro chamava-se Enlil. Eles eram os 2 príncipes, filhos de Anu. Anu era o comandante de Nibiru, que quando veio para a Terra, mandou seus 2 filhos, Enki e Enlil. Eles comandam tudo. Um é o Deus do Velho Testamento, o outro é o Deus do Novo Testamento. Eles são os deuses. Quando nós temos Gênesis, capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse façamos em plural, são eles, Enki e Enlil. Não é o Espírito Santo, nada disso. Porque senão nós seríamos, né? Se fosse só o Espírito Santo, que é o que a igreja fala, não seríamos corpo, né? Nós seríamos... Sim. A imagem do Espírito Santo é o quê? Nenhuma pomba. Nós seríamos energia, né? Nenhuma pomba. E aí, nessa terceira, eles fizeram uma mistura genética com 24 raças para ter essa raça evoluída. E foi aí que nasceu o primeiro ser, que era chamado de Adapa, que numa tradução foi para Adam, que nós chamamos de Adão. Era um ser de 12 hélices de DNA. Do DNA dele foi gerada a contraparte, que era a Eva, que era chamada de Lilith, que nós chamamos de Eva. E eles tiveram seus descendentes. Enki, dos 2 irmãos, Enki era o mais amoroso. Ele é o Deus do Novo Testamento. Ele era o mais amoroso, ele era o geneticista, ele era o mais inteligente, ele era o amor.
começou a ensinar a Eva, Adão e seus descendentes numa cidade chamada Edim, que nós chamamos de Jardim do Éden. Era Edim, onde eles ficavam. Então existia uma escola, a escola da serpente, porque é o símbolo de Enki. A serpente significa sabedoria, né? Esse é o símbolo da serpente, a sabedoria. Então... Nossa, arrepia de imaginar essa história toda. A serpente da árvore, né, de Adão e Eva, na verdade, a maçã é o conhecimento. Não, mas chega lá, continua, que tava... A maçã é o conhecimento. A serpente, então, existia uma escola, que é onde ele ensinava a materialização, telepatia, manipulação energética. O Enki estava ensinando eles todos, o Adão, Eva e os seus descendentes. O que diz as escrituras que, nesse momento, Enlil intercedeu e falou, mas peraí, não vai dar certo. Mas como não vai dar certo? O outro príncipe esse. Que esse era o Deus do Velho Testamento. Esse aqui é o cara da guerra, é o cara do combate, é o cara que não tinha... Certo. É o que é aquela parte da Bíblia que manda matar crianças, jovens, mulheres. O cruel. Ele era arma, ele era militar, ele era um comandante. Mas ele chegou e falou, cara, isso não vai dar certo, irmão. Ele falou, como não vai dar certo? Esses seres que você está ensinando, manipulação de energia, telepatia, todos esses poderes, sem uma evolução espiritual, eles vão ser um perigo para eles mesmos e para o universo inteiro. Nós estamos construindo um negócio aí, meu... Muito potente. Sem base. Vão ser regidos pelo ego, pelo orgulho, pelo poder e pela ganância. Vai dar trabalho, não vai dar certo. Entraram, né, uma cúpula lá e falaram, realmente, nós temos que mudar isso aí, porque até eles terem uma evolução espiritual, de valores, eles não podem ter todo esse poder. Então, dessas 12 hélices, foram desativadas 10 hélices. Que os geneticistas chamam de lixo genético. Nós temos elas. Nós temos os resquícios. E aí a genética fala, não, isso é lixo. É lixo, irmão. Na natureza, nada é lixo. Né? Mas tá dentro de nós. Está dentro de nós. Energeticamente, eles conseguem medir de alguma forma e chamam de lixo genético, que na verdade são essas 10 hélices. E deixaram só 2. O que são essas 2? A sobrevivência. Você pensar um pouco, por isso que nós só usamos 4% do nosso cérebro, que não justifica, né, a natureza, nem vamos falar de Deus, não justifica uma natureza criar um cérebro tão potente, tão perfeito, para ser usado 4%. Nada é desperdiçado na natureza. Claro. Por quê? Porque quando eles ativaram as 10 hélices, eles desativaram. Essas 10 hélices é o que faz nós usarmos 95% do nosso cérebro. Ou seja, se fosse primeiro o outro, o da guerra, o racional criado, ele não teria nem criado 12. Ele já teria criado de cara 2. Como foi o outro que criou, ele criou 12. Aí ele falou, não, tira 10. Entendi. Deixa e coloca um contraponto. Eles só conseguem ativar as 10 quando eles atingirem evolução espiritual, que é o que nós estamos passando hoje.